Fala pessoal, Luciano aqui da Liconte Inteligência Contábil. A partir desse vídeo eu vou trazer uma série de conteúdos, explicando de uma forma simples e prática as principais mudanças da reforma tributária e os impactos, que serão gerados nas empresas. E para você que já é cliente da Liconte, nós iremos além desses vídeos, nós vamos marcar reuniões para analisar o seu negócio, para entender os impactos específicos da reforma e definir juntos, os ajustes que precisarão ser feitos aí já a partir de agosto desse ano. Mas antes da gente entrar na parte prática da reforma tributária, eu quero começar por um assunto que, na minha opinião, é muito mais importante do que as mudanças que virão com essa nova tributação. Eu quero falar sobre mentalidade. Mas antes, eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu li pela primeira vez para minha mãe, E esse fato retrata um pouco desse assunto sobre mentalidade. Hoje, a minha mãe já tem 80 anos, ela nasceu com um problema de visão, então ela enxerga muito pouco. Ela foi criada na roça e praticamente não teve acesso aos estudos, mas sempre teve assim, uma preocupação enorme comigo, E talvez por eu ser um filho único, ou simplesmente porque ela queria uma vida melhor para mim. Mas um dia eu cheguei da escola, estávamos sozinhos lá em casa, e eu fui ler para ela. Eu não lembro se foi um livro ou um gibi, mas foi a primeira vez. E o engraçado é que eu fui lendo, só que ela não acreditava. Quanto mais eu li ali, ela achava que eu estava inventando. Na cabeça dela ali parece que aquilo não fazia sentido. Como que aquele menino podia estar lendo daquele jeito. E olha que eu já estava assim, numa idade de começar a ler, Mas como ela não enxergava e não tinha ninguém ali para poder confirmar, naquele momento ali ela ficou sem acreditar. E sabe o que eu aprendi com isso? Que muitas das vezes a realidade muda primeiro e a nossa cabeça acaba demorando um pouco para acompanhar. E eu vejo uma situação muito parecida acontecendo hoje com muitos empresários. A reforma tributária está chegando, o ambiente de fiscalização está mudando, a própria tecnologia está mudando, a forma de gerir as empresas está mudando, mas muita gente ainda continua pensando, meu contador é que vai resolver isso, ainda falta muito tempo, Quando chegar a hora eu vejo isso, isso não vai impactar tanto na minha empresa. Só que a mudança ela já começou, Na minha opinião, o maior desafio da reforma tributária não vai ser entender essas novas siglas, essas novas regras, Não é entender o que é o CBS, o que é a IBS, O maior desafio vai ser mudar a forma de pensar e como que gere uma empresa, Porque muitas empresas não quebram quando a regra muda, elas quebram quando insistem em agir da mesma forma enquanto o mundo muda ao redor delas. Por isso, antes de falar da reforma tributária, eu quero conversar com vocês sobre algo mais importante. A consciência que o empresário vai precisar ter, para poder continuar prosperando nos próximos anos. E talvez, alguém aí já esteja pensando, Luciano, mas o problema não é a mentalidade, O problema é o Brasil. Eu acabo escutando muita gente dizendo, eu vou embora do Brasil, a culpa é do governo, a culpa é dos políticos, E com certeza existe muita razão nessas afirmativas, mas vamos ser sinceros, a grande maioria de nós não vão embora do Brasil, nós vamos continuar vivendo aqui, empreendendo aqui, contratando aqui, pagando os impostos aqui. E nós não podemos esperar o Brasil mudar primeiro para nós podermos tentar nos prosperar. É verdade, que existem empresas aí quebrando todos os dias, mas também existem empresas crescendo todos os dias no mesmo país, pagando os mesmos impostos, enfrentando a mesma burocracia. Então, eu pergunto, será que o problema da empresa está realmente na forma como que o governo conduz as coisas? Ou será que parte dele, desses problemas, estão dentro da própria gestão? Isso até me faz lembrar aí uma outra história. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe, novamente, ela arrumou um emprego para mim, em uma mercearia, na rua lá da casa onde nós morávamos. Até que eu fiquei feliz, a primeira experiência de trabalho, primeiro salário. Só que eu durei poucos dias lá, Deu uma semana, eu fui mandado embora. Não deram muita explicação, Só me disseram ali que eu ainda era muito novo para trabalhar. Só que eu acho que passou aí mais ou menos uma semana também, e acabaram me chamando de volta, E eu peguei e fui lá.
Aí, dessa vez, eles me explicaram, né, o real motivo de ter me mandado embora, né, me pediram para mudar o meu comportamento. O problema foi que eu chupava muita balinha. Eu, né, nem disfarçava. Se eles chegavam lá e eu estava mascando uma balinha, eu continuava, né? E o pior é que eu jogava a embalagem no cestinho do lixo, né, que ficava ali embaixo da pia, e dava para ver tudo, né? Na minha cabeça estava tudo normal. Eu não imaginava, né, que aquilo podia custar meu emprego. Não que eu me orgulhe, né, do meu novo comportamento, mas aí eu fiquei mais esperto, né? Eu continuei chupando as balinhas, mas eu passei a esconder a embalagem no bolso e quando, né, tinha alguém comigo ali, eu pregava, né, a balinha no céu da boca e não mastigava, né? Então, aparentemente, novamente eu achava que ninguém estava vendo, né? Então, na minha cabeça eu tinha criado, né, um sistema ali que mesmo com a fiscalização seria impossível, né, de ser descoberto. Mas por que eu estou contando, né, isso aqui? Porque eu vejo muitos empresários vivendo algo parecido, né? Eles culpam o governo, culpam a economia, culpam o imposto, né? Mas muitas vezes não percebem que os erros, né, que estão acontecendo estão ali dentro da própria empresa. Eles não conhecem os seus números, não acompanham indicadores, não sabem as suas margens, né? Não controlam seus custos, não entendem o impacto, né, dos tributos ali sobre os negócios. E assim vão tocando a empresa, né, acreditando que está tudo bem. Até que um dia a realidade resolve, né, chamar também para uma conversa. Assim, né, como aconteceu comigo. E com isso, nós podemos tirar uma outra lição importante. Nem sempre o problema está onde a gente acha que está. Porque é muito fácil, né, culpar aquilo que está fora do nosso controle. Difícil é olhar para dentro da empresa e admitir ainda que existe coisa que precisam melhorar. E é exatamente aí que começa a transformação de um empresário amador, né, para um empresário profissional. E tem outro ponto que reforça ainda mais essa necessidade de profissionalização, que é a própria fiscalização. E eu sei que quando um contador fala em fiscalização, né, muita gente já pensa, lá vem o terrorismo fiscal. Só que não é isso. Eu não estou aqui para colocar medo em ninguém. Eu estou aqui para falar sobre a realidade. Porque existe, né, uma diferença muito grande entre o Brasil de 15 ou 20 anos atrás e o Brasil de hoje. Durante muito tempo, algumas práticas eram vistas quase como algo normal dentro de muitas empresas. Comprar sem nota, vender sem nota, né? Emitir meia nota, receber uma parte por fora. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu apenas estou dizendo, né, que o ambiente era outro. A tecnologia era outra, a capacidade de fiscalização era outra. Mas, né, o mundo mudou. A Receita Federal mudou, né, junto com tudo isso. Hoje, praticamente tudo deixa rastro. A nota fiscal deixa rastro, o Pix deixa rastro, o cartão, os sistemas, os marketplaces, né? Tudo isso deixa rastro. As próprias movimentações financeiras. E o que antes, né, dependia de uma pessoa analisando documentos, hoje depende cada vez mais de tecnologia processando as informações. Né? As pessoas podem até pensar que essa evolução da fiscalização está vindo agora, mas ela vem sendo construída há muito tempo. Olha que interessante. Lá atrás, né, durante a implantação do SPED, a Receita Federal já investia em supercomputadores para cruzamento de informações. Um deles tinha até um nome que parece uma coisa de filme, né? T-Rex. T-Rex é o nome, né, de um computador deles, um supercomputador. A capacidade de processamento dessas máquinas chamou a atenção até dos Estados Unidos. Nós estamos falando isso aí, né, de um período logo após aqueles atentados do 11 de setembro, né, quando qualquer tecnologia aí de grande capacidade despertava preocupação. Os americanos chegaram a vir aqui no Brasil para poder entender o porquê que nós estávamos usando, né, uma tecnologia tão poderosa. E a resposta foi para poder apurar os impostos. Então, olha só, né, enquanto muitos empresários ainda estavam preenchendo papel, né, e calculando imposto ali na calculadora, a Receita Federal já estava pensando em processamentos de dados em larga escala, né? E se isso acontecia anos atrás, né, imagina o que existe hoje. Imagine o que existirá quando a reforma tributária estiver funcionando em sua plenitude. Estamos falando de integração de dados, cruzamento automático de informações, inteligência artificial, processamento em larga escala,
tudo isso trabalhando junto. E se a receita vem ficando mais inteligente há décadas, a pergunta que fica é: a sua empresa também está evoluindo? Porque o problema não é a receita estar usando tecnologia. O problema é o empresário continuar administrando, né, como se estivesse lá em 2005. E tudo isso me faz lembrar de uma outra história da minha mãe. Teve uma época que sempre que sobrevoava um helicóptero perto de casa, ela ficava preocupada. Sabe o que ela pensava? Que a polícia estava me procurando, né? E eu nunca tinha feito nada. E o pior, eu ainda não era nem contador. Mas na cabeça da minha mãe aquilo fazia sentido, né? Ela ouvia um helicóptero, criava uma conclusão e imediatamente imaginava ali o pior cenário, né? E eu percebo que muitos empresários estão reagindo à reforma tributária da mesma forma. Ouvem falar de mudança, ouvem falar de novos impostos, ouvem falar de novas regras e imediatamente imaginam o pior. Mas conhecimento tem uma capacidade incrível. Ele substitui medo por entendimento. Porque quando você entende melhor, né, o que está acontecendo, você toma decisões melhores. E é exatamente por isso que nós iremos trazer, né, esses vídeos. Não para poder criar medo, mas para poder criar consciência. Afinal, qual que era a ideia, né, central da reforma tributária? De uma forma bem simples, ela busca substituir diversos tributos atuais, né, por novos modelos de tributação sobre o consumo. E junto com isso surge um novo conceito que será cada vez mais importante para as empresas, que é o aproveitamento do crédito tributário. Ou seja, cada vez mais será necessário compreender, né, como a sua operação funciona, como os tributos impactam seus custos, seus preços e a sua margem de lucro. Por isso, eu acredito que a grande oportunidade da reforma tributária não está apenas na mudança da legislação, ela está na mudança de mentalidade, porque o empresário que aprender primeiro vai ter mais vantagem. O empresário que entender primeiro, ele vai conseguir tomar as melhores decisões. Né? Você estudar primeiro vai conseguir enxergar oportunidades antes dos concorrentes. E talvez seja esse o principal objetivo desse vídeo. Mostrar que o maior desafio da reforma tributária não vai ser decorar siglas, né? Vai ser desenvolver uma nova postura empresarial. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. Se inscreva no canal e acompanhe os próximos episódios da nossa série, né? Porque hoje eu não quis falar da regra, eu quis falar de mentalidade. Mas nos próximos vídeos nós vamos entrar na parte prática mesmo da reforma, né? Nós vamos falar sobre os novos tributos, sobre créditos tributários, né? Sobre as oportunidades e riscos. E principalmente sobre o que você precisa fazer para preparar sua empresa para essa nova realidade. Então, se você é empresário, gestor, né, ou profissional que quer entender a reforma tributária sem complicação e sem juridiquês, esse conteúdo foi feito para você. Já aproveita aí para deixar nos comentários. Qual você acredita que será o maior desafio da sua empresa com a reforma tributária? Eu quero ler sua opinião e trazer esse tema, né, para os próximos vídeos. Porque uma coisa é certa, né? A reforma tributária está chegando, mas o empresário que mais prosperará nos próximos anos não será aquele que reclama mais, será aquele que aprender mais. E é por isso que eu acredito profundamente em uma coisa. O caminho do conhecimento é tudo para prosperarem. Só para deixar claro, apesar da minha mãe ter esses pensamentos aí duvidosos sobre mim, ela sempre me ajudou, sempre me apoiou, foi uma ótima mãe, hein? Então é isso, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos.